Boa noite. De fato, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Vamos abrir agora, esta noite, em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque bem sabia ele que por inveja o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Apenas estes versículos, que o Senhor continue nos abençoando e nos falando através da sua palavra. Nos 4 evangelhos, esta narrativa ela é contada em que o Senhor Jesus, quando foi preso, na verdade, quando ele se entregou para ser preso e ser morto, foi perguntado à multidão quem que eles gostariam que fosse solto. Colocou o Senhor Jesus ao lado de um homem chamado Barrabás, e o povo escolheu. O povo escolheu Barrabás para ser solto e escolheu que matassem então a Jesus. E essa escolha, ela realmente ela é bastante chocante. Chocante. Olhando a história, a narrativa bíblica sobre a vida do Senhor Jesus Cristo e a vida de Barrabás, é impressionante como que foi possível o povo ter aquela escolha, decidir daquela maneira. De um lado, Jesus, Nazareno, um homem que só fez o bem.
que curou enfermos, que fez coxo andar, que abriu olhos de cegos, curou leprosos, ressuscitou mortos. Nenhum necessitado que clamou ao Senhor Jesus Cristo deixou de ser atendido. Ele só fez o bem. E de outro lado, Barrabás. A Bíblia fala pouco sobre ele, mas o pouco que é descrito sobre esse homem já resume, já deixa bem claro quem foi ele, quem foi Barrabás. Aqui Mateus diz que ele era um homem bem conhecido, um contraventor bastante conhecido, que estava preso, tinha sido condenado. Os outros evangelhos relatam-nos que ele participou de um motim, de uma revolta, de uma confusão, e naquele motim ele matou uma pessoa. Em outro evangelho diz que ele era um ladrão. Lá em Atos capítulo 1, capítulo 3, desculpa, é dito que ele era um homicida, acusado de sedição, homicida. Então, este homem estava preso porque foi condenado, julgado pela lei daquele tempo, e a lei dizia que ele deveria ser morto. A condenação daquele homem de Barrabás era a morte. Então estava chegando o dia em que Barrabás seria morto. E a morte pelos romanos era a morte de cruz. E cada preso, cada condenado teria uma cruz para si. E a cruz de Barrabás estava sendo preparada. Foi talhada para que ele, juntamente com outros dois ladrões, também fossem condenados com ele. Mas na véspera da crucificação, do que seria a condenação de Barrabás, da morte de Barrabás, estava o Senhor Jesus Cristo na casa de Caifás, no pátio, sendo interrogado, sendo humilhado, sendo machucado, ferido. Naquela noite, estava sendo violentado, acusado injustamente, através de injustiças, de mentiras, todos ali movidos por inveja. Então chegou a manhã de sexta-feira, chegou o dia em que Barrabás morreria. Chegou a manhã em que ele seria morto, seria crucificado. Talvez nós pensamos que ele mereceria estar ali, pelos seus atos, pela sua conduta, pela sua rebeldia, pela sua insubmissão às autoridades, pelos seus roubos, pelo seu assassinato. Então ele deveria ser condenado justamente. Só que naquela manhã, algo aconteceu. Não sabemos exatamente se Barrabás sabia o que estava para acontecer. Que diz a Bíblia que ele foi trazido à audiência de Pilatos, juntamente com Jesus de Nazaré. E ambos foram colocados lado a lado. Jesus de um lado, Barrabás do outro. Jesus já ferido,
muito ferido, deram-lhe pancadas em sua cabeça, feriram seu rosto, bofetadas, e estava já vestido ali com uma roupa desonrosa, vergonhosa, de zombaria, e foi colocado ao lado de Barrabás, e deixou o povo escolher. Havia sido decidido que um homem deveria morrer pelo povo, um homem deveria ser solto, um preso solto. Então Pilatos colocou Jesus ao lado de Barrabás, talvez pensando que não seria possível. Ele mesmo, Pilatos, repetiu isso algumas vezes, algo um tanto óbvio. Que mal este homem fez? Não vejo nele crime algum digno de morte. Que mal ele fez? Ninguém conseguiu, por mais que tentasse, não conseguiria jamais, apontar um único pecado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um homem perfeito. Um homem que desde o ventre, quando encarnou no ventre de Maria, ele foi concebido pelo Espírito Santo e andou em toda a sua vida agradando ao Pai em tudo. Sua comida era fazer a vontade do Pai. E ele cumpriu com perfeição a lei de Deus. Este, disse o Pai, pelo menos 2 vezes, este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E até os ímpios não podiam acusá-lo de nada, nem os religiosos. Na verdade, Cristo estava ali preso por inveja. Pilatos mesmo reconheceu isso. Por inveja o haviam entregado. E Pilatos, talvez achamos que ele foi bonzinho, ao tentar soltar o Senhor Jesus. Na verdade, ele era apenas um político. E sempre se preocupou em agradar a multidão. E foi o que ele fez. O povo escolheu. Solta-nos Barrabás. E que farei então, disse Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? E eles todos responderam, seja crucificado. A partir daquele momento, tudo mudou para Barrabás. Barrabás seria morto. Agora ele estava solto. Ele dormiu naquela quinta-feira, de quinta para sexta, ele dormiu condenado à morte. E agora, na manhã da sexta, ele não mais morreria. Ele seria livre, solto. Porque alguém bem diferente dele, um justo, morreria no seu lugar. Um justo seria pregado no madeiro que ele seria pregado. Um homem santo, justo, que não cometeu pecado, nem se achou engano em sua boca, que só fez o bem. O príncipe da vida foi escolhido para morrer por aquele povo. Fora daqui com este. Não queremos que este reine sobre nós. Fora daqui com este. Seja crucificado. Numa última tentativa de Pilatos, talvez, libertá-lo, e eles clamaram ainda mais. A vontade era decisiva. O povo não tinha dúvidas. Que eles preferiram, eles escolheram a morte do justo e a libertação de um homicida e a libertação de um contraventor
de um ladrão. Tentando pensar sobre Barrabás, aquele homem, como eu já disse, ele dormiu condenado na quinta e acordou na sexta livre, porque alguém morreu no lugar dele. Alguém tomou a sua cruz. A cruz que era para Barrabás foi usada para o Senhor Jesus Cristo. Não temos nenhuma dúvida que Barrabás aqui representa você e eu. Barrabás é este homem condenado pelos seus próprios méritos. Um homem que é digno de morte pelos seus próprios méritos. Um homem que em sua vida viveu de modo a merecer, a ser digno de condenação. Mas o Senhor Jesus veio ao mundo e, estando ali naquela manhã, colocado ao lado dele, o povo escolheu a morte do Senhor Jesus Cristo. Algo que não dá para nós explicarmos direito. Como é possível alguém escolher a morte do justo e a libertação do homicida? Tudo estava determinado. A Bíblia diz que foi a presciência de Deus que entregou o seu filho para morrer. Jesus Cristo é Deus. É Ele quem dá a todos a vida, a respiração. Nele nos movemos e existimos. Fomos criados por Ele. Ele é a vida. Ele é o príncipe da vida. Como pode Ele ter sido morto? Como pode? E pela escolha do povo. O povo quis isto. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia declara que o Senhor Jesus Cristo se entregou para morrer. Não é possível que a vida encarnada pudesse morrer. Não é possível que a vida encarnada pudesse sofrer o que sofreu. Mas na verdade Ele veio a este mundo para isso. Ele veio para morrer no lugar não somente de Barrabás. Ele veio para morrer no teu lugar e no meu lugar. Nós ofendemos a Deus desde que passamos a existir. Nós somos pecadores, condenados. Talvez você pense que é melhor do que Barrabás foi. Talvez você pense assim. Talvez comparado com Barrabás, aos olhos da sociedade, talvez você se encontre ou se ache em melhores condições do que Barrabás. Mas lembre-se do que já ouvimos nesses dias. O que importa é como é que Deus te vê. O que importa é o que Deus pensa a teu respeito e a meu respeito. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum homem que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Qual foi a resposta? Desviaram-se todos e juntamente se fizeram inúteis, imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos Barrabás. Nós somos aquele que é condenado, aquele que merece a morte. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele interveio na nossa
situação. Ele veio a este mundo e morreu a minha morte. Ele veio para tomar o meu lugar na cruz. Ele veio para ser castigado no madeiro. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele então se fez maldição por mim. Ele se fez pecado por mim na cruz. Porque no madeiro, pregado pelas mãos e pelos pés, ensanguentado, humilhado, envergonhado, ele recebeu o castigo do próprio Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não sabemos, a Bíblia não conta mais nada sobre a sequência da história de Barrabás. Talvez alguns livros de história possam contar alguma coisa, eu desconheço. A Bíblia não fala mais nada. Há um silêncio sobre o que aconteceu depois. Mas o que você pensaria se estivesse no lugar de Barrabás? Pense. Estamos aqui mostrando pela palavra de Deus evidências de que Barrabás representa-nos. Nós somos como ele e Cristo morreu a nossa morte. Nós é que merecemos a condenação, mas Cristo foi até a cruz e pagou a nossa dívida ali. Mas pense, o que você sentiria, o que passaria pela sua mente se fosse você ali? Acordou condenado, contando as horas, os minutos para morrer, e de repente você vê que uma grande justiça foi feita. Um homem santo e puro e perfeito, justo, foi condenado no teu lugar. Alguém que se entregou voluntariamente, que não tinha crime algum, não tinha pecado algum, o justo pagando pelos injustos. Como diz um salmo, paguei aquilo que não furtei. Uma dor inigualável sofreu o Senhor Jesus Cristo, como nos relata lá em Lamentações de Jeremias, uma forma profética. Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Fogo, diz em Salmo, fogo desceu sobre os meus ossos. Uma espada, como previu Ana, assim que Cristo, pouco tempo depois de ter nascido, uma espada transpassaria sua alma. Ele seria condenado, seria ferido e receberia o castigo, a ira de Deus sobre o pecado, sobre si mesmo. Não sabemos o que aconteceu depois na vida de Barrabás, mas agora que você já sabe, se já não ouviu isso antes, que você é como Barrabás, que nós somos como Barrabás, que Cristo morreu por ele e morreu por você. Qual será a sua história daqui para frente? Qual será o seu destino? Sabendo disso, você não tem mais desculpa. Você não tem mais justificativa.
por mais que tente encontrá-la, o que você vai fazer de Jesus, chamado Cristo? O que você fará da sua vida sabendo que você merece a condenação eterna pelo seu pecado, mas Cristo já pagou a sua dívida no Calvário? Que a única maneira que você tem de ser perdoado, de receber o perdão de Deus, desfrutar desta paz eterna, que advém do castigo dele, que ele sofreu. O que você fará dele? Arrependa-se do seu pecado o quanto antes. Reconheça que você é condenado, que merece a condenação. Não estou dizendo isto para te ofender. A verdade, ela não ofende. Na verdade, se você está ofendido com esta verdade, com aquilo que a Bíblia apresenta, você está se ofendendo contra Deus. Está dizendo que Deus está te ofendendo. Mas não é esta a vontade do Senhor. Ele não quer te ofender. Ele quer ferir o teu orgulho, sim. Ele quer abrir os teus olhos. Mostrar a você que você é mau, que você é perverso, que você é pecador e merece não o lugar no céu. Você merece o castigo de Deus. Mas muitos ainda se ofendem com isso. E eu li uma frase certa vez que resume bem este assunto. O homem ofende a Deus a vida inteira. Então, se é para se ofender com o Evangelho, então que se ofenda. Mas que se arrependa. Que reconheça o seu pecado. E creia, confie. Deposite a sua confiança no justo, que padeceu por nós, os injustos. Aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essas foram as palavras de Paulo. Mas cada pecador, consciente do seu pecado, dirá as mesmas palavras. Eu sou o principal. Eu sou o pior dos pecadores. Em mim não habita bem algum? Todos nós somos como imundo, disse Isaías. Nossas justiças são como trapo da imundícia. Isaías, quando foi permitido que ele contemplasse o Senhor num alto e sublime trono, os querubins voando em torno do trono e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quais foram as palavras de Isaías? Ao ter sido colocado diante de um Deus Santíssimo: ai de mim, disse Isaías. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E ao reconhecer isto, Deus perdoou o pecado do seu coração. Deus não vai perdoar ninguém. Não vai te perdoar se você não se arrepender. Ele não poderá salvar a tua alma se você não clamar por salvação. Se você não reconhecer o seu estado de pecado e perdição. Mas Ele está pronto. Ele está de braços abertos. Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Que todos venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, homem. O que você fará de Jesus, chamado Cristo? Irá rejeitá-lo? Irá ignorá-lo? Talvez você pense que não é tão mal assim. Talvez você se ache uma pessoa com qualificações, com virtudes que Deus vai olhar para você e vai, não, mas esse aqui é diferente. Esse aqui eu vou receber do céu. Não se engane. Não brinque com a sua situação diante de Deus. Deus é santo. E você é pecador. E somente o sangue de Cristo derramado na cruz tem poder para purificar você do seu pecado. Portanto, arrependa-se hoje e confie unicamente no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Amém.